Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa aqui no YouTube de empreendedorismo, marketing e entretenimento. Hoje minha bancada, bom dia, boa tarde, boa noite, pegando até o bordão já da Michele. Tudo bom, Márcio Escudeiro, Michele Senise e o nosso convidado também, o nosso grande amigo Alisson Castro. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo Olá, ótimo. gente. Ótimo, maravilhoso. Que alegria estar junto com vocês também nesse dia. Legal, Alisson. Bom, antes da gente começar a conversar contigo, a gente tem um manual aqui do YouTube que é rapidinho, só para a gente poder fazer certinho aqui como manda o protocolo. Então, por favor, minha bancada, fiquem à vontade aí para o manual do YouTube. Ladies first. Muito obrigada, meu amigo Márcio. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo mais um programa. A gente vai trazer aí mais um programa com muito conteúdo, com muita diversão. E se você tem curtido nossos programas, nossas entrevistas, a gente só pede que você se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente e ajuda esse programa a chegar a outras pessoas. Então se inscreve no nosso canal e compartilha essa entrevista com alguém que você acha que vai gostar, tá? Boa! Diga lá, Márcio, e agora? Arremata aí o manual. Eu vou dizer para você que já está inscrito, porque o que não está inscrito nem dirige a palavra, né? Para você também dar o like, porque é importante pra caramba você dar o like aí nesse papo e ativar o sininho para todas as vezes que a gente trouxer um cara no nível do nosso convidado, você receber notificação. Você que não está inscrito, enfim, vai fazer, sei lá, um café, para de assistir. Ou se inscreve aí e assiste. Né, Sandro? Eu tô... Agora, no outro programa eu até fui mais tranquilo, mas tem um cara que assiste, suga esse conhecimento todo e não faz nenhum esforço lá com, né, um mouse, ou às vezes o dedo, para dar clicar no botão. É ruim. Isso. A gente não pode nem reclamar muito, não, porque a gente tá crescendo, né? Tá crescendo, são as ameaças. A Michele não são, não. Não são, não. Tá crescendo desde que eu entrei. Não. Porque o Alisson, o Márcio, faz malcriação com os seguidores e eu peço com educação. Você acha que eles atendem o pedido a quem? Ao que faz malcriação ou a que é educada? Escreva aqui, você é inscrito, se você atendeu, se você se inscreveu, porque você ouviu a educação da Michele ou ouviu aqui minhas considerações um pouco mais... menos ortodoxas, eu diria. Escreve aqui. Mas, olha, é impossível não atender um sorriso da Michele, né? Sinceramente. Tá bom, 1-0, Michele. Eu quero ver o resto da galera. Mas tem uma coisa que é fundamental, né? A polícia trabalha de forma perfeita com relação a isso. Para conseguir aquilo que ela quer, ela sempre coloca um policial bom e um policial ruinzinho. Então, acho verdade. Bem armado aí, viu? Dá certo. Olha, montamos uma estratégia sem querer, viu, Márcio? Sem querer, querendo. Não combinamos, mas é bem pensado. Bom, gente, hoje eu vim vestido em homenagem, né, ao meu time do coração, ao time do Márcio. Eu sei que a Michele é vascaína, pois não, já reclamou em off aqui a camisa. O Alisson é São Paulino, gente. Então ele está mais neutro aqui nessa confusão toda. Não. Oi? Não ouvi. A zoação. Então, a zoação. Mas é São Paulino. Gente, ele é nascido em Porto Velho, em Rondônia, norte do Brasil. Eu nem sabia disso também. Foi informação agora, fresquinha. Pô, tinha parece que, pelo que me passaram aqui, ia fazer medicina ou algo do tipo, né? Estava ligado à medicina. Foi para Minas Gerais, né? Para BH, em Minas Gerais, aos 16 anos, estudar. Aí começou a frequentar núcleo de estudos teatrais. Olha só, cara, que coisa legal. E aí, de repente, ele começou a se apegar a teatro, a música. E aí, dessa parte em diante, eu queria que você contasse como é que você foi parar na música e como é que a coisa aconteceu e deixou a medicina. É muito engraçado, né, que eu sempre fui um cara que fui movido a paixões, né? A paixão, o amor. Eu era aquele adolescente que era muito... Sabe aquela coisa? Aquele garoto que iria mudar o mundo, sabe? Então, eu tinha exatamente esse espírito e assim, ainda tenho muito. Esse é uma pedra, uma chama que é muito acesa dentro de mim, né?
E eu, com 16 anos, eu nasci de uma família, graças a Deus, muito boa. Eu acho engraçado que eu vou participar de programas de TV, essas coisas, e muito no meu meio religioso, como cantor religioso, as histórias são sempre bem tristes, assim, sempre bem de superações, essas coisas, né? E às vezes as pessoas vão perguntando para mim, achando que eu vou com a mesma história, sabe? E eu fujo um pouco disso, porque eu falo, nasci de uma família maravilhosa, sabe? Onde deu toda a condição para estudo, toda a condição de ensino, de educação. Eu tive mais do que, sei lá, 1%, 2% da maioria dos brasileiros em termos de conforto, coisas assim, sabe? Mas eu tive uma educação que eu falo que foi maravilhosa, que meu pai sempre conseguiu tudo isso na luta, sabe? Então ele passou tudo isso para a gente. E eu aprendi muito, sabe? Tudo que a gente queria tinha que ser conquistado. Nossa educação foi muito diferente do que eu vejo hoje. Por exemplo, nós somos 3 irmãos, né? O meu irmão eu sou mais novo. Meu irmão mais velho ganhava uma bicicleta. O meu irmão do meio ganhava outra coisa. Então eu queria ganhar a bicicleta do meu irmão mais velho, né? Hoje os pais fazem isso. Quando tem que dar um, tem que dar para todo mundo, porque senão dá problema em casa. Meu pai já deixou uma regra muito clara. Ele falou assim: como é que é? Você quer uma bicicleta? Você tem quantos anos? Eu, tipo, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Pois é, teu irmão tem 13. Quando tiver 13, você me exige a bicicleta. Então, para mim, aquilo já virou como um contrato, sabe? Já entendi que a vida seria assim: chegar ao meu tempo, conquistar o meu tempo. Aí eu falei: eu preciso conquistar minha vida. E falei, e já comecei a trabalhar uma coisa que eu tinha que ir embora de Porto Velho e que eu queria me preparar para a medicina. E em Porto Velho, naquela época, não tinha faculdade de medicina. Hoje tem umas 4 faculdades de medicina, mas na época não tinha, isso era 96. Ele não tinha faculdade de medicina, então meus pais tinham que realmente me mandar para algum lugar onde eu me preparasse melhor para entrar numa faculdade e ingressar na faculdade de medicina. Aí começamos a buscar. Aí tinha um pouco de receio, eu era muito novo, né? 16 anos, minha mãe, meu pai, aquela coisa, querendo ou não, tinha essa proteção, né? De pais mesmo. E a gente começou a procurar Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Adivinha para onde que eu fui? Belo Horizonte. Por quê? Porque era o único lugar que eu não conhecia. Então, a minha vida foi muito forte lá. E lá eu conheci a arte. Lá eu fui principalmente apresentado à arte. E fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado de verdade. Então, passei um ano em Belo Horizonte, fiz o 3º ano, me preparei para a medicina, tudo. Mas, e aí? Aí pintou uma oportunidade de eu ir para Cuba. Cuba sempre foi uma grande referência no estudo da medicina. É um país pobre, mas na teoria, o estudo da medicina sempre foi muito forte. Algumas faculdades lá é muito forte. E o meu pai, nossa senhora, tu vai para país comunista, meu pai, nossa, tem ódio. Pode pensar nessa coisa, mas assim, mexeu com o brilho do meu pai, assim, sabe? E eu com aquela coisa de jovem, né, da paixão de jovem, sempre falando, não, pai, isso é o quê? É um país socialista, as pessoas iguais, direitos iguais, aquela coisa que a gente vai aprendendo tudo, vai passando o tempo, né? Cara, passou 6 meses, 6 meses no ano, que lá começa o ano letivo em 6 meses. Fui embora para Cuba. E quando eu fui para Cuba, eu estava passando na televisão o meu primeiro trabalho em MPB. Eu já estava tocando violão com um parceiro musical, sabe aquela coisa? E eu fiquei apaixonado pela música. E eu fui para Cuba, assim, naquele momento, falei, caraca, já estava acontecendo uma coisa musical, sabe? Já estava acontecendo algo. Fui para lá, passei um ano, estudei muito lá, e eu vou falar só um adendo aqui com relação a Cuba, eu vou falar para vocês, foi o melhor sistema de ensino. Lá tem muitos problemas que você já conhece e já sabe, mas foi o melhor sistema de ensino que eu já tive a oportunidade de estudar. É inacreditável como... Eu vou dizer uma coisa assim que vou resumir o que eu acho de lá. Se eu tiver minha mãe já faleceu, minha mãe estivesse num hospital muito grave e viesse 2 médicos, eu não sabia onde essas pessoas formaram em termos de faculdade, mas um fala que foi formado em Cuba e o outro formado no Brasil, eu sem dúvida escolheria o cubano. A formação para o cara se formar médico lá, aí fala assim, nossa, preconceito. Não, é pelo estímulo, o
o tipo de aprendizado que tem lá. É Você impossível. já estava na faculdade nessa Na época? faculdade, assim, estou Tá. falando Já tem tinha 2 saído médicos. do cursinho Um pré. formou em Cuba, outro Não, no não, Brasil. sim. Eu tô falando quando você foi para Cuba, você já estava na faculdade. Você não foi para lá para continuar o cursinho pré, você foi para fazer Não. faculdade, né? Eu já estava dentro, Dentro de porque medicina, tá. eu fiz meio que uma seleção no Brasil, que era de eram 3 matérias. Era espanhol, que tinha que ter um espanhol, bioquímica e anatomia. Fizeram meio que uma seleção, porque tinha vários brasileiros querendo ir. E eu fui bem nessa seleção. Fiz um bom terceiro ano. Cara... Ô, Alisson, deixa eu só te interromper rapidamente, só para botar umas pimentas aí e a gente e chegar na música, que eu quero chegar na música, senão a gente, pô, fica contando muita biografia e não chega, quando chegar na música acabou o programa. Assim, você teve uma passagem aqui, pelo que eu estou vendo, também por direito, parece que você entrou na faculdade de direito, né, na sequência, e aí depois você, de fato, você teve, parece que 2 conselheiros, né, que eu levantei aqui, Oswaldo Montenegro e Elimar Santos, que fizeram, né, falaram para você realmente vir para o Rio. Você, 20 de janeiro de 2020, é a data que você parece que entrou numa de chegar aqui no Rio, aportou no Rio, e você dividiu o palco, rapaz, com Daniel, Luciana Mello, Fábio Júnior, Gerry Adriane, entre outros. Isso é os que eu tenho aqui, fora os que eu não sei, e não tenho aqui relacionado. Realizou participações em novelas da Globo, como Caminho das Índias, Tempo Modernos. Ou seja, você adotou, de fato, né, a show aqui na Minha História, no Teatro dos Grandes Atores na Barra. Enfim, você adotou, de fato, deixou a medicina, deixou o direito e adotou, de fato, né, a carreira artística. E a pergunta que eu queria fazer, que eu estou guardando, que eu vou fazer antes de todo mundo, que eu não sei se é a pergunta dos meus amigos aqui da bancada, como é que foi essa virada, de repente, para o lado gospel ou para o lado religioso? Eu não sei como é que fala hoje em dia. Se ainda é gospel. Você roubou minha pergunta. Isso aqui tá... Sabe, esse programa está insuportável. As pessoas não respeitam mais a pergunta. Eu sabia que essa ia ser a pergunta de alguém, então já me adiantei para a pergunta e você... Mas eu sou um filho da MPB, da Bossa Nova. Eu sou apaixonado pela MPB Bossa Nova. E quando eu voltei tocando isso. Eram as minhas músicas pelo qual... As nossas composições eram todas disso. E chegou um momento, que isso foi muito legal, isso foi logo quando eu voltei de Cuba, né? Foi assim, 1 ano em Cuba. Quando voltei, eu preparei um show, junto com esse meu parceiro, que nós tínhamos nossas músicas, só que meu pai não podia saber, meu pai não podia saber que eu queria ser músico. Isso era muito importante. Eu já cheguei fazendo direito praticamente. Cheguei, passei na faculdade, e aí comecei a fazer direito, trabalhava com meu pai o dia todo e ensaiava na madrugada. Meu pai nem imaginava nisso. Eu saía na madrugada ensaiar e pegava o meu salário para pagar os músicos para ensaiar. Era assim, foi uma loucura. E montamos um show. A única coisa que meu pai teve que saber foi que o show foi dentro de uma casa de espetáculos que meu pai tinha na cidade. Meu pai descobri. Quando ele foi sair, um dia ele chegou, me chamou na sala dele e falou assim: filho, que negócio de show é esse que vai ter lá no Peixe? Eu falei: pois é, pai, surpresa. Surpresa. Isso na madrugada. Ele falou: mas como é que tu pregou esses cartazes? Quem foi que pregou? Eu falei: fui eu, durante a madrugada, eu com meus parceiros amigos, né? A gente pregando o cartaz no show lá. Ok, fizemos o show, mas olha só como Deus vai... Olha, eu quero fazer esse paralelo como Deus foi do meu lado todo o tempo. Na época eu não tinha noção com relação a isso. Nesse dia no show, foram 2 dias, foram 2 domingos o show. Quando eu fiz o meu segundo show, quem estava em Porto Velho e foi no show? Elimar Santos. Assim, é muita coincidência. Pô, eu estou falando de Porto Velho, Rondônia, né? Ele estava assim, não vai, não tem grandes shows, os artistas não estão sempre lá e não vai estar mesmo, porque é longe mesmo. Aí o Elimar estava e foi no show. E assistiu o show e no final pediu a palavra para falar que ele estava incentivando, que ele queria e cantou junto comigo. Olha assim, foi um como diz uma amiga minha, um desbunde. Ele tem uma história, para quem não... Acho que todo mundo conhece a história dele, né? Ele fechou o Canecão no Rio de Janeiro, peitou tudo e botou o show dele, vendeu na raça e aí foi um sucesso. Então, é muito bonito quando você vê que o artista...
entende a essência do sacrifício e passa adiante, né? Muito legal. Exato. E assim, ele deu um discurso, foi lindo, foi lindo. E foi ali, cara, que ele plantou e falou assim: Alisson, se você quer isso para você mesmo, você tem que ir para os grandes centros. Rio, São Paulo. Lá e fazer um CD, um trabalho muito bom com um grande produtor. Pronto. Aí eu comecei. Quero ir para São Paulo, quero ir para o Rio. Na verdade, falei, quero ir para o Rio, porque o meu parceiro, que fazia direito também, largou tudo para vir para cá para tentar fazer faculdade de violão clássico. Bem, depois de 6 meses de muita briga, vim para cá para o Rio. Cheguei exatamente no dia de São Sebastião aqui, feriado. Olha só as coincidências com relação à religiosidade em si. Cheguei no dia de São Sebastião e aqui, morei aqui na freguesia, na Jacarepaguá. Aí, eu logo de início, eu transferi minha faculdade para a Universidade Veiga de Almeida daqui e comecei a fazer teatro. Entrei num cursinho de teatro. Um mês depois, eu passei no meu primeiro musical. Não sei se vocês lembram do Teatro Barra Shopping. Tinha muitos musicais ali acontecendo. E ali foi o meu primeiro emprego no Rio de Janeiro. E eu fiquei ali fazendo teatro. Teve a época que eu tive 3 peças que eu estava em cartaz ao mesmo tempo no Teatro Barra Shopping. E assim, foi incrível, fazendo aula, fazendo ali e fazendo faculdade. 4 anos depois, 3 anos depois, mais ou menos, 3 anos e meio, eu me formo em Direito aqui e eu pude ter mais tempo para eu trabalhar a música na minha vida. Porque quando eu cheguei no Rio, eu fiquei muito dentro da questão do teatro musical, que era música também, mas assim, música, apenas música. E foi quando eu comecei a preparar o meu primeiro CD de MPB, né? E foi incrível esse tempo. E para ganhar dinheiro, para começar a ganhar dinheiro, eu comecei a trabalhar numa banda chamada Banda Eletra, que é do meio judaico. Então eu cantava em hebraico. Até hoje. Banda Eletra. Eles estão até... Sim. Eu sou da primeira formação e fiquei 4 anos com a Banda Eletra, sabe? Eles são maravilhosos. E assim, cantei por muito tempo com eles. E nesse meio, eu tive... eu namorava a neta da dona Nina Veiga de Almeida, que é a esposa do seu Mário Veiga de Almeida, que fundou a Universidade Veiga de Almeida. E nesse tempo que eu estava namorando com ela era catequista, a avó, né? Era catequista no Colégio Veiga de Almeida. E ia ter a primeira comunhão dos seus alunos. Ela falou: Alisson, você canta tudo. Você podia cantar uma música de ação de graças na missa da primeira Eucaristia das minhas crianças. Eu falei: claro, dona Nina, ela é um amor de pessoas, a pessoa ainda está viva, ela está com 90 e alguma coisa, sabe? Assim, um amor de pessoa. Cantei. Cara, naquele dia que eu cantei, é a minha segunda mudança de vida que aconteceu. Eu fui tocado por aquilo que eu cantei. Sabe? Eu cantei uma música chamada Sonda-me. Senhor, eu sei que tu me sonda, que tu me conhece. E eu fui pensando em toda a minha vida. Eu falei, poxa, eu nasci numa família boa, fui embora para Cuba, que era uma coisa que eu queria, aprendi, não queria mais, voltei para o Brasil, formei em Direito, estou fazendo... Sabe quando você vai passando e você percebe que as coisas não foram fáceis, porque eu busquei muito, mas assim, eu fiz tudo aquilo que eu queria, sempre fiz assim as coisas e Deus sempre abençoou para aquilo ali. E eu falei, cara, Deus é muito bom na minha vida, muito bom. E eu estou tão distante, eu não participo de missa, não participo de nada, não estudo nada. E foi quando eu decidi que eu falei assim, eu queria servir a Deus. E comecei, eu fui convidado para estar tocando em missas, depois de 1 ano, fui convidado para estar tocando. E tocava nas missas todo domingo de manhã, cantava na Banda Eletra, fazia os musicais. Cara, foi aí que foi a grande mudança. E eu fui me apaixonando pela igreja. Eu fui estudando, fui conhecendo e falo que realmente, a nossa fé, quando se trabalha a razão da tua fé, estuda de verdade, se alicerça muito mais forte, sabe? Você só ama aquilo que você conhece, de verdade, porque o resto tudo fica na paixão. E a paixão passa, mas quando você conhece de verdade, aí você vai amando. E chegou um momento em que eu lancei o CD, terminou o meu CD de MPB, fiquei parado porque eu entrei em conflito comigo, porque eu já não achava que aquilo me pertencia. Porque minhas composições já eram músicas de louvor, minhas composições já vinham tudo para esse lado, já não tinha mais nada a ver. O CD estava pronto, gastei uma grana para fazer ele, mas eu achava que já não me pertencia aquele trabalho. Nisso eu ainda estava com a Banda Eletra.
Cara, eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu falei, vou fazer meu CD de música católica. E fui correr fazer CD de música católica e deixei o CD de MPB do lado. Quando estava fazendo CD de música católica, o que acontece? Uma música minha vai para a novela do CD de MPB. Tudo que o músico quer, né? Tudo que o músico quer, que a música vá para a novela, assim, sabe? A música foi incrível, foi muito legal com relação a isso, mas eu já estava... Parecia que tudo da minha vida meio que foi apontando para isso, e foi realmente um movimento que Deus fez na minha vida. É muito claro. Eu fechei muito meus olhos para isso, mas chegou um momento que eu tive que me abrir a fazer isso. E eu estou há 15 anos servindo a Deus. E só uma parte aqui, gente. No início eu não falei, mas para ficar registrado, o Alisson é cantor, compositor, apresentador e missionário. Programas Salmos, TV Canção 9 e Horizonte. Programa Discípulos, TV Canção 9 e Aparecida. 5 CDs, né? 5 CDs até então. E tem também, né, a gente vai deixar os contatos aqui na descrição, aqui embaixo, né, os contatos todos do Alisson. Quem quiser, tem o site www.alisson com 2 L's e y.com.br. Não, tá aqui na telinha. E todos os outros contatos, Instagram, Face, telefone pessoal. Não, telefone não. Esse telefone a gente alivia. WhatsApp a gente alivia também. Mas, enfim, eu vou abrir aqui para os meus amigos aqui as perguntas. Posso fazer só uma pergunta antes de você fazer isso? Não, só para eu não morrer de curiosidade, Alisson, só para eu não morrer de curiosidade. Muito breve, muito brevezinho. Por que você desistiu lá da medicina, cara? É coisa rápida, só pra gente não... Eu não vou conseguir viver sem isso, ô Santos. Porra. Não, eu sei que é difícil. Por que você desistiu da medicina por direito, né? É muito difícil mesmo, sabe? Eu amava fazer medicina, mas eu não queria ser médico. Eu amava. É impossível, eu vou falar uma coisa para vocês. É impossível você não gostar de medicina. É impossível você não ter curiosidade sobre o teu próprio corpo, a beleza que é tudo isso. Mas eu não queria ser médico. Assim, eu achava que não era uma coisa que me deixava feliz. E é uma coisa que é muito importante a gente saber, que a medicina para mim era por amor mesmo, porque teoricamente eu não precisava de dinheiro para fazer medicina, sabe? Por causa da família, aquela coisa toda. Você queria cuidar de pessoas. Eu queria poder cuidar de pessoas. Mas você já faz isso, né? Você faz isso hoje, então não mudou muita coisa, não. Só saiu de um plano e foi para o outro. Exatamente. Saiu da matéria e foi para o espírito, né? E unir o útil ao agradável, que é a música, né? Com a arte, que é aquilo que realmente eu me apaixonei. Então foi assim. E eu nunca planejei isso. Isso foi tudo acontecendo de forma muito natural. Mas se você olhar para trás, assim, você vai falar, nossa, como tem realmente a ver um desenho, né? Foi traçado algumas coisas para você. E para mim foi muito bom. Michele Sanise, você está guardando aquela pergunta? Será que o Márcio já roubou a pergunta ou eu roubei a pergunta? Não, dessa vez não. Eu tenho 2 perguntas que eu queria fazer, mas queria começar com uma, e você me perdoa se for uma pergunta muito óbvia, mas imagino que da mesma forma que eu não saiba, talvez muitas outras pessoas não saibam. A música que você canta, você fala, os louvores que você canta, você fala com quem é católico, com quem é evangélico, com quem é cristão de uma maneira geral, ou são como se fossem segmentos diferentes? Assim, quem canta música católica é somente quem acredita no catolicismo se identifica, quem canta evangélico... É segmentado, né? Pois eu queria entender isso. Vamos lá, eu vou dividir um pouco em parte essa resposta, porque existe o seguinte, existe o que é o senso comum das pessoas. As pessoas que querem beber da palavra, que querem beber de Deus, né, que a gente fala, as pessoas médias, querem ser surpreendidas por Deus. Essas pessoas não botam barreiras, não fazem concorrência, elas só querem beber da palavra, querem se sentir bem, querem entrar em comunhão com Deus. Isso é o grande ponto. Aí eu vou responder a minha parte. A minha arte é pescar num lugar mais profundo. Porque eu não tenho intenção de pescar o cara que está dentro da missa, por exemplo. Uhum. Porque esse cara já está na missa, ele já está com a fé dele trabalhada. Um dos meus objetivos é principalmente pescar aquelas pessoas que estão longe disso, que estão longe de Deus, né? É como Jesus chamou
Pedro, eu estou te chamando para você agora, Pedro. Você vai parar de pescar, mas você, na verdade, vai pescar em águas mais profundas, né? Então, o meu show, por exemplo, é um show que você pode chamar um ateu, pode chamar qualquer pessoa, porque a pessoa vai ver arte, vai ver uma beleza musical, visual, e vai ver uma boa mensagem. Uma mensagem que é cativa, de olhar para o outro, para o irmão, para as pessoas que você convive no teu dia a dia. E que temos algo por cima disso que está nos cuidando de todos nós. Ok, isso é um ponto. E existe um outro lado, que é o lado do segmentado que existe. Eu sou um cantor, eu sou da Igreja Católica. Então existe, por exemplo, nós católicos, isso eu vou falar em forma geral, tá? Em forma geral, bem claro. Muitos católicos bebem do produto evangélico, de músicas evangélicas. Porque eu sou da teoria o seguinte, a gente tem muito mais, mas é 90% daquilo que nos une do que os 10%. Mas, infelizmente, existem pessoas que só olham para os 10% que são as nossas diferenças de conceitos ou coisas, não sei o quê. E é impressionante que as pessoas gostam de segmentar isso. E é muito pelo contrário, acho que a gente devia se unir muito mais naquilo que nos une, que é o Cristo, que é a palavra, etc., do que os detalhezinhos de cada igreja ou de cada coisa, né? Então, eu sou dessa teoria, que a gente tem que olhar o geral. Sou católico, as minhas músicas vai falar para qualquer pessoa, mas é lógico que eu tenho músicas que todo CD meu grava uma música, por exemplo, de Nossa Senhora. É minha, faz parte do meu acreditar, da minha religião. Você vai ver cristãos que não acreditam, não dão valor à Nossa Senhora como nós católicos dão. Então, tem toda essa segmentação. Mas eu, por exemplo, gravei música de base evangélica. Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas existe, sim, essa... Alguma diferença de pessoas que realmente gostam. Por exemplo, tem igrejas que pregam para os seus seguidores, para os seus fiéis, não beberem, não consumirem música religiosa católica. Então, assim, mas isso faz parte da sobrevivência da igreja, que às vezes alguma coisa assim. Mas nós não temos isso muito, não. Desculpa. Só quando uma música religiosa, ela bate com um conceito fundamental. Vou falar um exemplo claro que eu canto numa música que vocês conhecem. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Mas não é somente. Porque a palavra nos ensina que Deus não quer que a gente ame somente a Ele. Ele quer que ame a Ele e ao próximo como a ti mesmo. Isso é a palavra, é Jesus que fala. Então, na hora que eu canto essa música, eu canto e falo para as pessoas, primeiro a ti, porque o Senhor é um bem maior, entendeu? Primeiro a Deus, mas não somente. Então, assim, eu tenho todo um cuidado de cantar uma música e de uma forma pelo qual eu passe para mim a expressão certa daquilo que é a palavra. Legal. Michele, lógico. Vou roubar a tua pergunta, você vai fazer. Você quer saber sobre a gestão da carreira dele, né? Eu quero, não vai roubar nada, minha pergunta já fez isso com o Márcio hoje. E eu quero tanto fazer essa pergunta que a gente nem combina a pergunta no começo do programa, mas hoje eu avisei, falei, olha, vocês não roubem minha pergunta. Faça, porque tá quase perdendo a pergunta. Ô, Alisson, eu sei que você cuida de tudo da sua carreira sozinho, né? E eu queria que você falasse sobre isso, assim, os pós e os contras, o que tem de positivo e de negativo em não ter um empresário, não ter um gestor, não ter, enfim, alguém que vai gerir você, né? E como você está se virando nessa quarentena, né? Porque esse mercado do meio artístico bateu muito forte, tomou uma pancada muito forte, né? Sem dúvida. Eu sempre tive, de uma certa forma, uma vida muito simples, muito enxuta, sabe? Eu, minha esposa, a gente tem uma vida muito enxuta. Então, essa pancada foi muito forte em cima das pessoas que tinham muita coisa, que têm despesas mensais difíceis e tinham uma grande renda. Quando parou aquela renda, as despesas mensais continuaram fortíssimas. Então, ela é enxuta, começa por aí. A segunda parte que eu queria responder, não é fácil. Você gerir a sua vida não é fácil. E por que eu comecei a gerir? Era a minha intenção? Não queria.
Eu preferia que tivesse alguém gerindo de alguma forma, pensasse. O meu problema é que eu nunca realmente encontrei pessoas que eu pudesse ter confiança ou que se dedicasse de uma forma que eu achava que seria plausível para esse trabalho, sabe? As pessoas vêm olhando assim com um olho grande, eu vejo, ficava muito claro para mim, um olho grande achando que ia ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, você não vai ganhar muito dinheiro. Se a gente fizer um trabalho certo, a gente pode ganhar muito dinheiro. A gente pode ganhar muito dinheiro. É um investimento disso daí. E assim, as pessoas querem as coisas prontas, muito prontas assim. E eu tive muito esse problema. E chegou um momento, por exemplo, eu tive oferecimento de gravadora. Aí eu comecei a falar, por que eu vou fazer com gravadora? Porque hoje a gravadora, ela vai investir naquilo que eu posso fazer sozinho. Verdade. E ela vai pegar 50% daquilo que eu mal tenho. Assim, você não é o primeiro artista que fala isso para mim. Assim, vai pegar 50% daquilo que eu mal tenho. Então é melhor eu ter hoje, gerindo da minha forma e botando sem ter dor de cabeça, ter 100% daquilo pelo menos, sabe? E eu, por exemplo, minhas músicas não são editadas em canto nenhum. Eu tenho, elas são, por exemplo, ninguém pode mandar na minha música, só eu mando, sabe? Se alguém quiser gravar, eu libero, não tem problema nenhum. Quando você edita com uma gravadora, você pode falar, eu não quero que tal pessoa grave. Se a gravadora... Desculpa, caiu aqui uma ligação. Se a gravadora falar assim, não, eu quero, ela vai gravar. Não tem essa, porque foi editada com ela pertence àquela gravadora. Então, eu sempre tentei fugir. Eu sou um cara que prezo muito por uma coisa chamada liberdade, cara. Você criou selo próprio? Você criou selo próprio? Porque vários cantores criaram selo próprio. Até o que você com o nosso amigo Alex Cohen criou, Tamo Junto. O pessoal tem criado, né, selo próprio porque você fica independente, né? Eu, na verdade, não criei selo nenhum, porque também eu não vi motivo para criar um selo. Porque eu não ganho mais ou menos por ter um selo. Agora, se eu crio um selo e eu chamo pessoas e monto meio que um selo de gravadora, ok. Mas ainda eu não tinha investimento para isso, que eu pudesse dar para aquelas pessoas, de novo, né? Vocês viram. Então, assim, eu sempre corri atrás dentro daquilo que eu podia, das minhas necessidades, sabe? E, cara, eu que faço ISRC, que a gente fala que é a identidade de cada música, eu que corro atrás, eu que vou lá na Associação dos Músicos com relação a isso. Então, eu faço tudo isso. É legal? Não é legal. Pode ser feito por qualquer pessoa, pode fazer. Só que você desfoca o teu foco da música ou de uma divulgação para fazer algumas coisas. Eu ia falar sobre isso. Porém, existe uma coisa muito legal. Você dá muito valor. Quando você faz, você dá muito valor àquilo ali. E você sabe que muitas coisas que o cara te cobra, por exemplo, tinha gente que fala assim, não, eu faço todo um negócio de SRC, coloco nos streams de música, não sei o quê, papá, eu te peço aí 40% do não sei o quê. Cara, desculpa, com todo carinho. Em um dia de trabalho, você resolve tudo isso. Um dia você coloca tudo isso, bota os SRCs para gerar a questão de direitos autorais, e um dia de trabalho, praticamente, você já manda para os streams de música, tudo organizado. Cara, não, hoje, com a tecnologia, com a facilidade, não precisa disso. Qualquer um pode fazer. O que não dá para fazer, que facilita, é dinheiro. Algumas coisas necessitam de dinheiro. Às vezes uma divulgação maior, às vezes um trabalho maior, de rádio. E outra coisa, no meu meio religioso, gospel, quase 100% das rádios, você não precisa de dinheiro. As pessoas pegam, não tem jabá no meu meio. Isso acontece muito na música popular brasileira. Então, a gestão de uma música popular brasileira para um setor mais gospel, no caso, no meu católico, eu não via necessidade. A não ser se alguém falasse, não, eu vou investir no teu show, a gente vai fazer uns DVD, mas isso ninguém quer, não. Você comemorou 2 anos do seu show Essência na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, você que foi também o manager disso tudo, você que bolou tudo, você que, de fato, arregaçou as mangas e trabalhou toda essa parte de backstage aí, Legal isso, cara. Muito bacana, porque o programa tem essa pegada de empreendedor, de gestão. Vocês tivessem oportunidade, depois entra no YouTube, mais ou menos, posso depois mandar para vocês também alguma coisa. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Porque, olha o que eu falo,
a nossa vida, a gente acha que faz algumas coisas que parece que não serve de nada. Tirando o colégio que a gente aprendeu em matemática, expressões numéricas, que eu acho que nunca serviu de nada na minha vida. Mas eu sei que para quem fez engenharia pode ser que alguma coisa. Limites e derivados, né? Cara, eu colho muito isso hoje. Toda a minha relação no teatro, tudo que eu aprendi no teatro, me deu uma bagagem muito grande de poder montar as minhas próprias coisas. E assim, todos os grandes shows que eu fiz no Rio sempre foi bancado por mim. Eu banco, vou na casa de show, fecho o contrato, eu monto o show, monto o repertório junto com o meu diretor musical, né, com os músicos, monto um repertório, eu faço um roteiro, e assim, eu queria depois vocês puderem, assim, é que a gente não pode colocar, mas é muito engraçado. Eu faço um roteiro, assim, escrito normal, né? Escrito normal, tá mostrando as músicas, não sei o quê. Escrito em verde é o que eu quero de iluminação para aquela música, não sei o quê, com as intenções, não sei o quê. E em vermelho tá a direção. A Alisson vai para frente, ele vira não sei o quê, papá, tal parte da música ele canta não sei o quê, tal parte não sei o quê, papá. Ok, aplausos. Já conta até com aplausos. É a direção. Tudo isso, assim, penso no show como um todo, sabe? Todo um roteiro do show, etc. Eu faço isso, envio para os músicos, envio para a parte de iluminação e estudo, lógico, né? Estudo. E assim, essa muito... parte artística, e a parte de grana, a parte de gerenciamento de grana, de público, previsão de público, receita, despesa. Posso te falar com muita tranquilidade, e graças a Deus, todos os meus shows sempre tiveram uma boa lucratividade, assim. O último show que eu fiz na Cidade das Artes, aqui no Rio, foi lotado com uma semana e meia de antecedência do show, já estava todos os ingressos vendidos, assim. Eu tenho muito orgulho. E eu fiz shows tanto na grande sala, que dá mais de 1.000 pessoas, quanto no Teatro de Câmara, assim. Então, eu sou muito grato a Deus. Deus sempre me abençoou com relação a isso. Alisson, até isso você cuida, quer dizer, pagar músico, pagar fornecedor, isso tudo é com... Caceta, bicho. Sensacional. Muito legal, né? Um grande amigo que foi transformado, que se formou pela igreja. Ele foi transformado, ele fala, Alisson, foi a tua música que me chamou a voltar de novo à igreja. Lembra que eu falo de pescar em águas profundas? Então, ele foi uma dessas pessoas que vieram para a igreja. A esposa dele era muito já de igreja, mas ele só ia deixar ela na missa, etc. Um dia ele ouviu uma música e, assim, chorou muito. Esse cara se tornou meu melhor amigo. É o meu irmão. E ele falou, cara, eu quero entrar na missão junto contigo. Ele sabe que 80%, 70% do que eu toco é de forma gratuita, porque eu sou um missionário. Né? Eu tenho uma parte profissional, mas mais do que isso, eu sou um missionário. Eu toco todos os dias em Santa Missa de forma gratuita. É minha missão. E ele falou, eu quero te ajudar nisso. E ele começou a me ajudar. Eu tenho esse meu braço direito, que é ele, que é dessa organização na parte de vendas de CDs, vendas de ingressos. Mas, assim, o fechamento, sempre eu e ele, vou lá, a gente pega os ingressos, a maquininha, a gente tem a nossa própria maquininha, aquela coisa toda, e ele fica coordenando essa parte de vendas de ingressos, os lugares de venda, essas coisas assim. Ele dá esse suporte, que é um suporte maravilhoso. Se alguém me contrata por alguma coisa, vai falar com ele. Ele que vai responder por e-mail, por WhatsApp. Eu tenho uma lista de transmissão que vai para mais de 15.000 pessoas, porque todos os dias eu faço um evangelho do dia, e faço um pequeno comentário. Eu nunca gosto de passar de 5 minutos. Eu faço a leitura do evangelho daquele dia e faço um pequeno comentário. Então, é o telefone, é através do telefone dele que ele transmite, que vai mais de 15.000 pessoas, assim. Então, assim, ele me dá esse suporte, ele me dá esse... blinda, né? Ele faz aquela blindagem um pouco maior. Ele é um meu irmão nessa missão, e também é a missão dele também, isso daí. Vamos deixar o nome e o contato dele aqui embaixo também nos comentários, na descrição, para quem também quiser, né, saber mais informações. Como é que é o nome dele que você não falou? Vladimir Albuquerque. Pronto, Vladimir Albuquerque. Colocaremos os contatos dele aqui depois e tal. Mas, assim, vamos dar um momento agora, audiência, que a gente chama aqui. Aliás, momento audiência atendendo, né, as pessoas que mandam para a gente perguntas, mandam posts, mandam coisas engraçadas. O hype da internet está muito
falando de política, está muito politizado. Você sente isso também, essa polarização na igreja, também, né? É bravo. Muito forte, Muito porque forte. Um lado da igreja muito forte, progressista, sem dúvida nenhuma, e tem um outro lado mais conservador, que é muito engraçado, né? Que teoricamente, se você for olhar para um lado, a tendência é que seja conservador, né? Ou seja, a tendência assim, é conservador, mas tem um lado progressista muito forte, sem dúvida nenhuma. E a briga está em todos os níveis, tá? Desde da família até no Planalto, no caso, né? Então, assim, eu sou um cara que sou muito informado com relação a isso, eu busco muito conhecimento, mas eu tento publicamente não entrar em conflito. É melhor, é mais digamos assim, tranquilo. Bom, a gente falou aqui... Carreira, se preocupa com isso. É o próprio gestor da carreira, tem que se preocupar com isso mesmo, com certeza. Do conflito. Você não tem noção. A discussão que eu teria com o produtor, eu tenho comigo mesmo. Mas você deveria falar. Você deveria. Você não pode ficar em cima do muro, sabe? Você fala assim, mas para quê? Se você ficar... Você vai diminuir as pessoas que podem ser captadas, que vão ter preconceito. Mas, Adson, o problema hoje é que não dá para você ter uma posição, porque qualquer posição que você tenha, ela é ruim, independente de ser boa, ou sei lá, porque as pessoas elas não respeitam mais a opinião do outro. Esse é o maior problema, e por isso que não se encontra nenhum meio termo, porque o radicalismo está muito aflorado. E isso atrapalha muito o debate, porque a gente acaba não saindo do lugar, né? São verdades absolutas de dois extremos. Sem dúvida, boa colocação. Exatamente, exatamente isso. Boa resumo. Gente, a gente falou aqui, não tem muito tempo, alguns programas atrás, sobre o que aconteceu, né? Isso repercutiu muito com relação a banco digital. Foi o caso do Nubank, que ficou 24 horas, uma coisa assim, um dia fora do ar, e gerou, né, muita insegurança em quem utiliza esses bancos digitais. Lógico que os bancos, os tradicionais, Bradesco, Itaú, etc. e tal, os que você tem agência, né, tem local físico, eu falei aqui também isso outro dia, me dá uma maior tranquilidade. Mas a pergunta voltou. Essa pergunta que a gente conversou no outro dia voltou. E voltou várias pessoas perguntando: é seguro deixar o dinheiro em contas digitais? Ou seja, eu acho que ficou, né? O pessoal ficou com isso na cabeça e é importante a gente refletir isso. É lógico que a tendência dos bancos cada vez mais estão se digitalizando, mas eu volto a dizer a minha opinião, e aí vocês fiquem à vontade de falar de vocês, é que eu acho que tudo bem, pode se digitalizar, mas tem que ter um contato humano, tem que ter um lado humano, né? Vocês imaginam, né, esse pessoal todo aí que tinha contas para pagar e muitas vezes até contas, né, sérias, não eram bobeiras e tal, você não tem acesso ao seu próprio dinheiro e não tem com quem falar, porque se o banco cai, o banco é todo digital, você não tem com quem falar. Seu dinheiro de uma hora para outra sumiu, você não tem para quem reclamar. E até você ir na justiça e tudo mais, amigo, em tempos de quarentena, você pode quebrar, literalmente. Né? Hoje, qualquer coisa é muito sensível. Né? E qualquer dinheiro também é muito importante, porque os tempos estão mais difíceis. Né? As empresas estão quebrando, pessoas estão passando muita dificuldade, inclusive fome. Né? E quem tem fome tem pressa, já dizia, né, o Betinho. Então, assim, essa pergunta eu acho importante a gente refletir, não assim, no sentido de se é seguro ou não, até que ponto, mas é importante pensar nisso. Gerou uma polêmica. A oferta de bancos digitais ela é crescente. Todo dia surge um novo. De fato, as pessoas têm que tomar cuidado, procurar o que, né, referência, enfim. Eu acho que o caminho é esse. Buscar referência, perguntar para alguém que já tenha conta nesse banco, e aí só depois de você ter um entendimento bem profundo, aí você adota ali aquele banco ou não. Mas eu acho que o caminho é esse sim. A adaptação, né, Sandro, que a gente vai ter que fazer no mundo para esse novo modelo que a gente está adotando, né? As coisas estão caminhando realmente para os canais digitais,
elas vão passar por falhas e naturalmente vão ter seus problemas. Mas eu acho que no futuro a coisa vai ficar bem organizada. Mas Posso? eu lembro... Pode, lógico, pode. Por favor, por favor. Até como usuário, né? Eu acho que o que está acontecendo basicamente é o seguinte: vai pipocar muitos bancos digitais agora, não tem jeito, porque existe uma demanda de público muito grande para isso, e é verdade. Só que, com o passar do tempo, isso vai se estabilizar e muitos podem estar caindo, vão estar caindo, que a gente sabe. Muitos não vão dar certo, sabe? Mas o que acontece é o seguinte: assim como aconteceu com o táxi, Uber, essas coisas todas, o táxi continua, mas diminuiu, e o Uber nasceu, cresceu uma nova coisa, vai acontecer também com relação aos bancos. Só que, por que isso aconteceu principalmente? Porque os bancos tradicionais que a gente conhece abusaram muito. Verdade. Muito tempo. Então, o público está cansado de tomar pancada. Eu, por exemplo, é uma coisa que é natural minha. Quando eu descobri, por exemplo, que o Original fazia parte do Bradesco, eu falei, não quero não. Sabe? Por quê? Porque faz parte do Bradesco. Eu não quero, é mais do mesmo. Sabe? Aquela coisa, não vai vir com coisa nova, vai vir com mais do mesmo. Aí, quando eu vi com tal outro que fazia parte do IT, né? Faz parte do Itaú, aquela coisa, eu comecei a ter essa questão. Apesar de eu ter banco também, porque eu também necessito desse contato humano para resolver. Sim. É muito chato, realmente. Muitas pessoas não vão curtir isso daí, realmente não vão se adaptar a isso. Mas esses bancos teriam que abaixar a bola deles, enxugar um pouco mais isso e dar, porque essa é a melhor coisa. Você tem uma agência onde você possa fazer o teu depósito, falar com o teu gerente, você proposta alguma coisa, mas eles pisaram muito no povo. E era uma burocracia para você abrir uma conta bancária, e agora os caras estão desesperados por qualquer CPF que abra uma conta. Você viu? Quem não lembra da Nextel? É uma reflexão muito boa. Quem não lembra da Nextel? O cara tinha que ter cartão American Express, tinha que mostrar salário para ter telefone da Nextel. Hoje a Nextel te liga desesperadamente para te dar qualquer plano a reais. Aliás, a Nextel é uma das mais chatas com relação a essa WhatsApp marketing. São 5, 6 mensagens quase todo dia por SMS propondo a mesma coisa. Enfim, é que eu ia dar um exemplo da cirurgia de miopia, né, que eu sou míope, e eu me lembro que na época que saiu a cirurgia, um monte de gente correu, inclusive vários conhecidos, né? E gente famosa também, né? O Herbert Viana, a maior galera correu e depois retrocedeu, voltaram a ficar míopes. Né? Então, assim, eu acho que toda mudança tem uma galera que vai na frente, eu costumo dizer que é a galera que são as cobaias, né? Deixa a galera ir na frente, ver o que vai acontecer. Boi de piranha, exatamente. Deixa para ver o que vai acontecer. Eu acho. Aí o Márcio falou: não, isso aí vai acontecer. Tudo bem, mas com o meu dinheiro não, pode acontecer com o seu, com o do outro e tal. Com o meu, eu prefiro ser mais conservador, esperar, ver como é que as coisas vão acontecer, para lá na frente, se eu tiver que migrar de fato para um banco 100% digital, já ter passado todo esse processo de adaptação. Agora, eu não vou ser boi de piranha nessa hora. Tá maluco, entendeu? O negócio... Eu fico até arrepiado só de pensar de você acessar o banco e o banco tá fora do ar. E você não tem com quem reclamar. Quer dizer, então, eu acho que por isso que deu um hype pra gente aqui bom esse assunto, porque ele levantou, né, o hype, porque é um assunto polêmico. Mas, assim, voltando aqui pro... Oi? Eu mesmo tenho, principalmente o dinheiro, em bancos desses que são sólidos, eu também tenho. Coisas que eu posso usar nesse banco de outra forma, uma facilidade, mas esse negócio de cashback que eles estão dando, etc. Você aproveitar. Não cobram taxas, né? Eles são mais bonzinhos nesse sentido. É isso que atrai a gente. Mas o medo é maior do que a bondade. Aí, nesse caso, tem que esperar um pouquinho. Eu acredito que tem que esperar um pouquinho. Gente, a gente não te avisou, como a gente não avisa ninguém, que tem um momento nosso que é dica de livro. A gente sempre dá uma dica de livro para a galera que está do outro lado da telinha. E também esse momento é bom, né? O pessoal está com mais tempo ainda, quarentena e tudo mais. A gente sempre dá uma dica de livro. Vou deixar você pensar uma dica sua aí. Entendeu? Não precisa não? É que eu até ia falar, até imagino qual é a dica que você vai dar. Mas, Deus... Quer começar a dica de livro? Quer começar a falar a dica? Claro, então, por favor. Para mim, que é um livro de cabeceira, que na verdade não é nem livro, eu sempre estou lendo ele digitalmente, né? Que ele é liberado, vocês podem baixar ele,
chama O Profeta. Eu acho que é uma das maiores obras de arte para um conhecimento interno. É do Khalil Gibran, Khalil Gibran. Eu acho ele incrível, O Profeta. E o outro livro que eu sou apaixonado assim pela maneira é do C.S. Lewis, chamado Cartas de um Diabo a um Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É incrível esse livro. Para mim, é um dos livros mais incríveis que eu já tive a oportunidade de ler. A espiritualidade do C.S. Lewis, do famoso do Nárnia, né? Aquele filme Nárnia, que ele é contemporâneo do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Sim. E é muito legal esse livro, muito legal mesmo. O Sandro não vai entender o que você está falando, Alisson, porque ele detesta o Senhor dos Anéis. Estava em uma conversa ali. O Senhor dos Anéis. Um absurdo. Absurdo, uma pessoa que não gosta de Senhor dos Anéis e Harry Potter. Vamos lá, gente. Flamengo. Eu prefiro Game of Thrones. Eu sou mais do Game of Thrones. Mais meu estilo. Mas vamos lá, Márcio e Michele, a dica de vocês. Cara, eu aproveitei aqui a presença do Alisson e eu ouvi, porque eu não estava, né, esse aí eu ouvi fazendo exercício, e tem tudo a ver com o nosso convidado, que é Como Se Organizar. É um livro muito bacana que te dá várias dicas, porque a gente é impactado muito hoje em dia por tudo, né? Celular que toca, a TV ligada, ainda mais agora, em tempos de pandemia, que as pessoas estão em casa, né? Tem o filho chorando e gente gritando e te chamando. Então, Como Se Organizar é um livro fantástico. Eu estava procurando o autor aqui, não achei, Sandro, mas eu te prometo que eu mando para você aí, para a gente colocar para a nossa audiência ali nos comentários. Mas é muito bacana e tem muito disso aí que o Alisson contou para a gente, que deve ser difícil para caramba ele se entender no meio de tantas tarefas, né? E eu tenho dificuldade com a organização. Apesar disso, assim, parece que eu sou extremamente organizado. Não, eu tenho que me forçar muito a organização. E realmente, quando estou bem organizado, facilita muito. Todos nós, com certeza. Michele, tá aí, pensativa. Não, eu estava tentando lembrar o nome do autor. O Sandro falou que não achou o nome do autor dele, mas eu também não lembro de jeito... O Márcio, desculpa. Que eu também não lembro de maneira nenhuma, mas é um livro que eu li, é uma história real, chama 3.096 Dias. É a história da Natasha Campucci, que é uma menina que foi sequestrada e ficou 3.096 dias em cativeiro. E aí um dia ela conseguiu fugir, e aí ela narra todos os dias tudo que ela viveu em cativeiro e a saída dela, como foi a saída dela. É uma história muito interessante, virou filme depois, mas é uma história que me marcou muito. Mas também não lembro o nome do autor. 3.096 ela dias foi tempo da criança, pequenininha, e ela ficou assim num quartinho muito pequeno, num porão da casa, e saiu já adolescente, já grande, assim, muito tempo. Bom, o Anne Frank da a história de ela sufocante, a pessoa agoniada, deve ser horrível. Nossa, é muito interessante a história dela. Gente, eu vou dar duas dicas também. Eu vou dar uma dica que o livro chama Empreendedorismo, do José Dornelas, Transformando Ideias em Negócios, editora Campos. É bem bacana esse livro. É um livro, inclusive, um livro que é utilizado em várias instituições de ensino superior, em várias universidades e tal. É bem legal mesmo para quem está começando e para quem já está, principalmente para quem está começando, né? Bolar alguma coisa, eu acho que vale a pena folhear. Você não precisa ler ele todo, você vai lá no índice e vê os tópicos que mais, né, você tem mais necessidade, enfim. Não é um livro de leitura, digamos assim, tão fácil no sentido de um romance, um livro desse tipo, mas é um livro muito bacana e, foi vendido mais de 150 mil exemplares. É um livro que eu recomendo, legal, Empreendedorismo, Transformando Ideias em Negócios, do José Dornelas, editora Campos. E o outro é um livro que, de fato, vocês estão falando aí, mudou minha vida, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu li Feliz Ano Velho. Agora me fugiu também o autor. Me fugiu o autor, que é super conhecido, inclusive. Esse livro virou filme, e é uma coisa que também, quando você lê, é impactante, né? A mudança de Marcelo vida. Rubens. Né?
Isso, Marcelo Rubens Paiva. É um livro que, de fato, faz você repensar a vida. Né? É um livro pancada, assim, muito bacana para ler. Não é livro de baixo astral, e tal, mas é um livro que faz você repensar vários conceitos sobre a sua vida, né? Sobre a maneira, até o Alisson falou aí, maneira como você está vivendo, entendeu? Enfim, as coisas que... Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela reclamando dos problemas dela, né? E eu falei para ela, pô, mas os seus problemas não são maiores do que os dos outros, né? Todo mundo tem problema, é que a gente tem a tendência de achar que sempre os nossos problemas são os maiores, né? São os piores. Gente, não chama são a época de redes sociais, né? As pessoas só postam que é bonito. Conheço gente que viajou uma vez para fora, ela posta já há 5 anos, todo dia. Assim, mas acontece assim, volto a dizer, eu respeito isso. Se a pessoa quiser fazer isso, mas só que o problema é as pessoas de fora consomem aquilo. É porque eu lido muito com muitas pessoas. Então, assim, eu vejo casamentos se acabarem, porque a mulher não estava aguentando ver amigas botando tanta vez que o marido estava viajando com o marido para tudo quanto é canto, e ela brigava com o marido, eles não viajavam, sabe? E criou um conflito insuportável que levou à separação. Isso é real. Essa é a nossa realidade. Nunca teve tanto divórcio nesse tempo de pandemia. As pessoas não se conheciam. As pessoas ficavam longe, dormiam juntos, tiveram filhos, mas agora, tendo que estar juntos, ninguém estava se aguentando. Nunca teve aumento tanto de mulheres apanhando nesse tempo. A gente precisa melhor, mas a gente precisa se conhecer melhor. Verdade. Esse é o lado bom, realmente, da quarentena, se é que dá para extrair algumas coisas boas, é isso aí. Realmente é o autoconhecimento, conhecer a pessoa com quem você está, né? É a pessoa com quem você convive, a família. Enfim, eu acho isso bem bacana. Gente, estamos adentrando a reta final do nosso programa de hoje, que, aliás, programaço. E eu queria sugerir, aí fica uma sugestão aí, não sei se o Alisson vai poder, mas eu queria sugerir, de repente, uma música que marcou você, Alisson, alguma coisa assim bem bacana para você fechar o programa. Mas antes... Sandro, eu abro mão até de falar. Eu abro mão até de falar para poder ouvir o Alisson. Por favor, toca essa música, Alisson. Então, pelo amor de Deus, Alisson, se eu deixar ele falar, o programa vai ficar com uma meia hora. Então, assim... Mas, assim, aquela música que te marcou, que você fala, pô, pode ser da área católica, pode ser MPB, você falou que curte bossa nova... qualquer música que você curte pra caramba, pra gente poder fechar aqui em altíssimo nível e agradecer a você, sua presença, que, você, além de ser um cara muito bacana, era meu vizinho aqui, é um amigo carinhoso, que eu acho muito legal. Fui uma vez no Ribalta prestigiar eu e o Marcelo, que é professor de educação física aqui no condomínio. Grande parceiro, Marcelo. Vasconcelos, né? Eu não sei qual é o sobrenome que ele usa, enfim, mas ele sabe que a gente está falando dele. Então, assim, muito bacana mesmo. Eu particularmente gosto muito de você é uma pessoa muito querida, parceirão, tamo junto. E fica aí, meus amigos. Bom, já que o Márcio não vai falar, Michele, fala rapidamente, porque vamos deixar. Não, gente, só agradecer, Alisson, ao seu tempo, você ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigada, foi um papo ótimo, espero que você tenha muito sucesso e continue focado na sua missão, que é trazer as pessoas mais para perto de Deus, porque isso com certeza ajuda muita gente. Obrigada, tá? Muito obrigada. Agradeço. Obrigado, Alisson. Você não vai falar nada. Alisson, obrigado, Alisson, de verdade. Eu fiquei assim encantado com a tua história, muito bacana. A tua missão realmente é muito importante. E agora vamos mudar aí para nossa galera, para os inscritos e não inscritos. Porque a gente está no momento agora, Sandro, de comunhão aqui. Então, pela primeira vez, você não inscrito está aqui. Estou dirigindo a minha palavra a você, rapaz. Então, escuta esse negócio aí e tenta mudar. Sai dessa zona que você está de ruim, essa nuvem negra da sua cabeça, já clica no botão e se inscreva. Isso, muito bem. Isso aí, Alisson, é com você. Suas considerações finais, música e tal. É muito importante para o engajamento, as pessoas fazerem comentários, dar suas dicas. Verdade. É muito importante isso. Por favor.
Eu vou tocar a música que foi a música que fez essa mudança e o meu encontro com Deus, né? Que fez assim, cara, você precisa se voltar a Deus. E foi a música que falou a mim. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que também tu me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, 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 Cristo, eu sei que tu me amas, Cristo, eu sei que tu me amas, Cristo, eu sei que tu me amas, Cristo, eu sei que tu me amas. Essa certeza que eu tenho, essa gratidão de olhar para minha história e ver a presença dele concretamente em minha vida. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, fechamos com chave de ouro. Obrigado, Alisson. Obrigado, Michele. Obrigado, Márcio. Até a próxima, de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube. Um programaço sempre para você. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Ei, Tchau, tchau. obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Importante. Amém.